bem-vindo à sua sala de aula virtual. Bem, gente, hoje daremos início ao nosso quarto tema. Eu sou a professora Ediane Farias, A disciplina é Filosofia. E hoje iremos tratar sobre dois grandes filósofos pré-socráticos, que é Zenão de Eleia e Demócrito de Abdera. Então, hoje daremos início a esses dois filósofos, para depois trabalhar a filosofia socrática realmente. O tema de hoje, o quarto tema, Zenão de Eleia. A corrida de Aquiles com uma tartaruga é o que Zenão tem como princípio de repassar através de sua filosofia. Essa é uma das grandes questões que ele coloca, a corrida de Aquiles com uma tartaruga. Zenão de Eleia foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da filosofia antiga grega. Discípulo de Parmênides, Zenão contribuiu para o pensamento filosófico formulado por diversos aí. Zenão foi discípulo, aqui como vocês viram, de Parmênides, e se preocupou em demonstrar a veracidade das ideias de seu mestre. Desta maneira, procurou desenvolver argumentos que provassem ser possível, impossível, toda e qualquer ideia de movimento ou mudança. Um dos exemplos clássicos do paradoxo de Zenão é o da corrida entre Aquiles, que era um grande herói mais veloz da mitologia grega, e a tartaruga. Segundo Zenão, numa disputa entre os dois, se fosse dada uma pequena vantagem à tartaruga, Aquiles jamais a alcançaria. Vamos entender o porquê. Pois, bastando que ela iniciasse a corrida, no caso a tartaruga, alguns passos à frente, pois depois de um breve momento, Aquiles estaria no ponto onde a tartaruga iniciou a corrida. A tartaruga, porém, por menor que fosse o espaço, já estaria à sua frente. Isso na teoria de Zenão. Outro famoso paradoxo é o da flecha. Neste, um arqueiro mira um alvo e lança a flecha de seu arco. Mas, pensou Zenão, em cada instante de tempo determinado, a flecha ocupa um espaço determinado. Pensem, numa imagem fotográfica desse movimento sucessivo de instantes, como vocês estão podendo observar na imagem embaixo, o que significa que em cada tempo finito, a flecha está em repouso. Ora, como entender que ela está simultaneamente em repouso e em movimento? O movimento gera repouso, segundo Zenão. Não, isso é uma contradição aos olhos dos antigos. Com esse tipo de argumento, Zenão mostrava a insustentabilidade das teses dos defensores do imobilismo e defendia a posição do seu mestre de pensamento, ser e linguagem guardam uma relação íntima, de tal modo que o nosso conhecimento só pode ser concebido se seguidas as leis lógicas da razão. Analisando-se o argumento de Zenão, do ponto de vista matemático, ele está absolutamente correto. Entretanto, no mundo em que penetramos pelos sentidos, tal fato citado por Zenão não acontece e ele sabia disto. Com o seu argumento, Zenão apenas queria provar que as leis do pensamento lógico possuem dificuldades para entender o movimento, e isto ele realmente provou. Portanto, o legado desse magnífico pensador colaborou para a compreensão de que existem leis lógicas e universais na natureza,
em que essas leis só podem ser concebidas pelo raciocínio e os sentidos, embora não negada a sua existência, conduzem-nos para a via de errância e não a da verdade. Aqui nós temos, o segundo filósofo, que é Demócrito de Abdera. Tudo é formado de átomos, segundo ele. Filósofo e historiador e cientista atomista, grego, nascido em Abdera, cidade, na Trácia, na costa do Mediterrâneo, considerado o principal representante da escola atomista. Defendia Demócrito, uma explicação totalmente material e mecanicista do mundo. Bem, como muitos maiores expoentes de todo o quadro de homens sábios da antiguidade grega, rivalizando-se com Platão, ao qual superou em conhecimento sobre a natureza. Então, pode-se observar que Demócrito era um grande filósofo e até superou Platão em relação aos conhecimentos da natureza. Nos ensinamentos, Demócrito afirmava que todos os seres são formados de partículas invisíveis e eternas. Ele batizou estas partículas criando um termo com a palavra átomo, que significa divisível, antecedida pela palavra a, indicando negação. Daí surgiu a palavra átomo, que significa não divisível, segundo Demócrito. Então, o átomo para Demócrito seria não divisível. A ciência nos dias de hoje afirma que a matéria é constituída de átomos. E claro que o conceito de átomos, proclamado pelo atual conhecimento científico, não é o mesmo que Demócrito enunciou, já que se sabe, por exemplo, que o átomo é divisível. A construção de bombas atômicas, por exemplo, se baseia justamente neste fato. Entretanto, ainda hoje os cientistas permanecem admirados diante do espírito de antecipação de Demócrito, que há mais de 2000 anos foi capaz de pensar no átomo, esta partícula que revoluciona o mundo moderno. Filósofo, historiador e cientista, atomista, grego nascido em Abdera, na Trácia, nas costas do Mediterrâneo, Demócrito foi o principal representante dessa escola atomista. Bem, o elemento do universo, Demócrito julgava que os corpos eram constituídos por pequeninas proporções de matéria. Desenvolveu a teoria atomista, iniciada por Leucipo, de que todos os elementos são compostos de átomos, elementos indivisíveis, maciços, indestrutíveis, eternos e invisíveis, podendo ser concebidos somente pelo pensamento, nunca percebidos pelos sentidos. Para Demócrito, as coisas nascem quando se juntam e a morte é a separação das coisas. O que origina as coisas reais é um infinito número de corpos que são invisíveis, porque têm um volume muito pequeno. A qualidade de todos os corpos depende da forma e da ordem dos átomos que os compõem. O objetivo de seus estudos era encontrar o princípio de todas as coisas, sem recorrer a divindades. O objetivo de seus estudos era encontrar o princípio de todas as coisas, sem recorrer a divindades. Bem, gente, chegamos ao fim de nossa aula, tá? O nosso tema 4.
E eu quero informar para vocês que nós temos atividade referente a este tema que está na página 8 e página 9. Essa atividade é de grande importância para vocês fazerem, pois a mesma é avaliativa e entregue na aula presencial.